Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith. Hoje é ano novo, né? 2025, novo ano. Eu também estou num lugar diferente, como devem saber que mudei para São Paulo, né? Então, o novo ano e novo lugar. Então, vamos começar, continuar com as nossas aulas, né? Seja qual lugar for, vamos continuar com as nossas aulas, os nossos estudos, né? A aula passada foi no ano passado, né? E no Rio. E essa aula está sendo gravada, dada aqui do São Paulo. Feliz Ano Novo também. Aproveito essa oportunidade para desejar a todos feliz Ano Novo, que esse ano traga muitas felicidades, saúde, prosperidade nas nossas vidas. Amém. Voltando no assunto da aula, nas aulas anteriores sabemos que a gente estava falando quais são os deveres de um muçulmano quando um irmão falece, morre, né? Como nós devemos agir, quais são as normas, quais são etiquetas, né? Como deve fazer o velório, como deve ser enterro da pessoa, né? Tudo isso a gente estava falando nas aulas anteriores, né? E hoje também não vai ser diferente, vamos continuar com a matéria, com a tema que a gente estava nas aulas anteriores, né? Antes de começar a aula, né? Antes de começar a dar a matéria, vamos ler aqui o Durud Sharif, que é invocar as bênçãos de Deus para Santo Profeta, e depois nós iremos, eu vou ler em árabe e irei traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. E para começar a nossa matéria de hoje, eu escolhi aqui um dito de Santo Profeta, que é narrado pelo um dos companheiros do Santo Profeta, como o Santo Profeta rezou para os seus irmãos falecidos, os muçulmanos falecidos, né? Isso mostra qual é a nossa responsabilidade, né? Como isso é algo que nós devemos ser é algo muito importante que nós precisamos invocar, precisamos mandar as nossas orações, nossas boas intenções, boas palavras para os nossos irmãos falecidos, porque isso ajuda eh, o falecido. A gente vai ver aqui nos próximos ditos como o Santo Profeta colocou isso no destaque, né, algo importante. O dito é narrado pelo Hazrat Abdurrahman, relata que o santo profeta liderou a oração fúnebre de uma pessoa falecida. E eu preservei sua oração na minha memória. Ele fez uma oração e eu guardei isso na minha memória. E ele suplicou: "Ó Allah, perdoe-o e tenha misericórdia dele e o torne protegido e ignore suas falhas e conceda-lhe um lugar de honra no paraíso e torna seu lugar de entrada espaçoso e o lave com água, neve e gelo e o purifique de todo o mal, assim como faz com um pedaço de pano branco sujo. E lhe concede um lar melhor do que o dele, uma família melhor do que a dele, um cônjuge melhor do que o dele, e o aceite no paraíso, e o proteja do tormento de sepultura e tormento do fogo. Ao ouvi-lo,
ele fala que ao ouvi-lo, desejei ter sido aquele cadáver, né? Aquela oração bonita, linda, ainda por cima saindo da boca do santo profeta, do coração do santo profeta. Quem não desejaria estar lá em vez daquela pessoa, né? Então, essa pessoa, esse companheiro, o Abdurrahman, fala que eu desejei que eu deveria estar, eu queria estar no lugar dessa pessoa falecida que morreu e o santo profeta está fazendo a oração para ele, né? Isso mostra a importância de que quando alguém é falecido, nós devemos lembrar, nós devemos fazer orações para essa pessoa e que essas orações são aceitas pelo Deus Todo-Poderoso. Porque se não fossem aceitos, obviamente Santo Profeta não faria a oração, né? E a outra coisa é a maneira como o Santo Profeta fez a oração, né? Esses exemplos que Santo Profeta deu na sua súplica também é algo importante que nós devemos aprender disso. Nós devemos aprender dessa oração, né? Como o santo profeta diz que deve ser o espaço melhor do que qualquer lugar, melhor do que a própria casa, né? Que lava os seus erros e as suas falhas, como é lavado um pano branco sujo, né? E que seja protegido do tormento de fogo. Isso também mostra que no sepultura, já no sepultura, a pessoa começa a receber tratamento de Deus, né? Se a pessoa é bom, ele já na sepultura começa a ter esse tratamento, começa a receber, ou se for a pessoa de bondade, se a pessoa for de bom, ele recebe as coisas boas. E se for a pessoa de mal, obviamente, vai ter um tormento na sepultura, tanto na sepultura quanto no fogo. Então, por nossa força, nós não podemos ser salvos. É importante além de fazer as nossas orações, além de fazer os nossos esforços, sempre pedir a ajuda de Deus Todo-Poderoso. Vamos para o próximo dito, narrado pelos Hazrat Abu Huraira, relata que santo profeta anunciou a morte de Negus, né? Ou Najash. Najash é o governador da Abissínia, né? Na verdade, era um título dado para os governadores de Abissínia, né? Do mesmo jeito que era dado os títulos para outros, como César, também era um título dado para os governadores, de Roma, né? E assim mesmo para os governadores do, Egito eram faraós. Faraó não era um nome pessoal, mas era um título dado para os governadores, né? Governantes. Então, o Negus também era um governador da Abissínia. Na verdade, era o primeiro governador de qualquer território ou país que aceitou o islamismo e deu refúgio para os muçulmanos quando os muçulmanos tiveram que sair de Meca, da cidade onde saiu o islamismo. Os primeiros muçulmanos que tiveram que sair por conta da perseguição, eles foram até Abissínia, né? E esse Negus, ele refugiou esses muçulmanos. Inclusive, ele era um próximo amigo dos líderes dos mecanos. E por conta disso, os líderes foram lá para resgatar esses muçulmanos, para trazer de volta e continuar com a tortura e perseguição. Mas ele não libertou, ele não deixou. Ele disse que essa terra aqui é a terra de liberdade e cada um vai ter a liberdade de expressão, a liberdade de religião, e mais tarde ele também aceitou. Por isso, vamos ver aqui que Santo Profeta rezou para ele, né? Fez uma oração fúnebre dele, né? Que é feito para um muçulmano. Santo Profeta, quando ele recebeu a notícia do falecimento do Negus, né? Ele anunciou, e no dia que ele anunciou no mesmo dia, porque recebeu essa notícia rapidamente, porque tinha laços fortes entre esse Negus, esse rei, e os muçulmanos e o Santo Profeta. O profeta foi até o local de oração, né? Ele foi onde era feito, porque às vezes não é feito na mesquita, né? Por isso foi falado aqui local de oração, senão iria falar mesquita, né?
Muitas vezes, sabemos que na oração fúnebre tem duas características que às vezes impossibilitam as pessoas de fazerem essa oração na mesquita. Não que não pode, mas às vezes dificulta um pouquinho. O primeiro, na oração fúnebre, às vezes, há pessoas extraordinariamente no números grandes, né? Porque reúnem os familiares, os amigos da cidade e aí juntam as pessoas que fica muito grande esse número das pessoas e às vezes não cabem na mesquita. E outra característica que é favorável fazer essa oração lá fora é que na oração fúnebre não precisa fazer as várias posições que são feitas na oração normal. Por exemplo, curvar, ou sentar, ou fazer a prostração. Na aula passada, nós aprendemos detalhadamente como deve ser feito a oração fúnebre e o que deve ser lido, né? Tudo foi detalhadamente foi falado na aula anterior. Então, por isso, como as pessoas não têm que fazer a prostração, não têm que curvar, então as pessoas podem fazer num campo grande, seja num lugar grande onde podem caber várias pessoas, né? Então, isso pode ser feito num lugar fora, num campo, seja campo de jogos, né? No qualquer lugar assim aberto, espaçoso, pode ser feito a oração, até porque nem precisa tirar os sapatos. E o corpo também tem que estar na frente quando é feito a oração, né? Se for presencial, né? Pode ser feita a oração fúnebre da pessoa que não é presente, que é de outro país, que fala, por exemplo, no caso aqui mesmo de Negos, né? Um santo profeta liderou a oração fúnebre não presencial, né? Que não era, o corpo não estava presente. O profeta foi até o local de oração, né? Então, nesses casos, não só a oração fúnebre, né? Mas às vezes a oração de Eid também. Apesar de que na Eid, oração de Eid, oração das festas, né? Que são duas festas por ano, tem que fazer prostração, tem que tirar sapato, né? Para fazer, porque tem que fazer as todas as posições. Mas uma primeira característica ainda é válida, que tem muita gente. Então não cabe na mesquita muitas vezes. Então, por exemplo, os muçulmanos, onde tem maioria, eles além de ter as mesquitas nos vários bairros, eles têm um lugar, um campo grande, onde eles dedicam que aqui nós vamos fazer a oração fúnebre ou orações de Eid, né? Ou às vezes, quando na oração do Juma, né? Oração de sexta-feira, tem muita gente, vamos fazer a oração aqui, né? Então, o nome que é dado é como se for musalla, né? O lugar de oração, local de oração. Então, o santo profeta foi até esse local, né, onde era feito as orações fúnebres, né, e fez com que as pessoas ficassem em fila, né? Mandou ficar em fila, porque tem que ter fileiras para fazer seja qual oração for, né? Oração fúnebre, oração de oído ou oração normal, né? 5 orações diárias. Tem que ter sempre fileiras. Mesmo que na oração fúnebre não precisa estar com não precisa fazer, não tem que fazer, na verdade, né, todas as formas, posições, mas ainda tem que estar nas fileiras. Isso é importante. E Santo Profeta, aqui está escrito, né? Que Santo Profeta repetiu 4 vezes Allahu Akbar, né? Deus é grande, Deus é maior. E sabemos o que isso quer dizer, né? Na oração fúnebre são levantados 4 vezes as mãos até as orelhas e depois a pessoa cruza as mãos aqui na barriga, né? 4 vezes e depois de cada vez a pessoa tem que ler uma coisa, como falei na aula passada em detalhes, eu já falei o que tem que falar. Primeiro levanta e fala Al-Fatiha aí um dos versículos, né? Um dos capítulos do Alcorão. Levanta de novo, cruza aqui na mão, na barriga e lê Durud Sharif, né? De terceira vez, levanta de novo, dizendo Allahu Akbar, né? Todas as vezes tem que dizer Allahu Akbar quando levanta a mão. E depois tem que ler aquela oração de fúnebre que foi falada na aula passada. É longa, não vou repetir aqui. E quando acabar isso, aí levanta a quarta vez dizendo Allahu Akbar e aí faz salam. Assalamu alaikum, lado direito, assalamu alaikum, lado esquerdo. E assim finaliza a oração, ok? Por isso é dito que foi falado 4 vezes e o santo profeta liderou a oração fúnebre. Isso mostra que os muçulmanos da outra terra, da outra região, de outro país podem fazer e devem, se for
uma pessoa conhecida, familiar, uma oração fúnebre daquela pessoa para pedir a oração, para pedir perdão daquela pessoa, né? Agora vamos falar da importância disso, né? Hazrat Abu Huraira relata, o outro dito, que o santo profeta disse: quem acompanhar o funeral para obter uma recompensa de Deus, né? Acompanha o funeral e permaneça até que o corpo seja enterrado, ele vai voltar com 2 quilates como recompensa, ok? Quilates, ou em árabe, qirat, é um meio de medir alguma coisa, né? E Santo Profeta mesmo detalhadamente falou a medida, né? Explicou o que é quilat, né? E ele disse que considera cada quilat considera igual à montanha do Uhud. Era uma montanha grande que era perto de Medina, né? Os muçulmanos lá conheciam, inclusive uma das batalhas foi combatida lá quando os mecanos, os descrentes, atacaram a Medina. Santo Profeta saiu da cidade, foi até lá e houve uma batalha, né? Por isso é chamado Batalha do Uhud, né? Foi combatida lá. É uma montanha grande. Então, o Santo Profeta deu esse exemplo de Kelat, né, com essa montanha, que quando a pessoa volta depois de participar no funeral e depois de participar no enterro, olha a importância. Diz que ele volta com 2 quilates. Recompensa como se fosse igual às 2 montanhas grandes. Imagina a recompensa. E ainda ele falou que aquele que sair antes do enterro receberá apenas 1 quilat como recompensa. Que uma recompensa, 1 quilat, ou uma igual a uma montanha, é de participar no funeral, né? E a outra, no participar no velório, no enterro. Então, se alguém fica até final, até o enterro, ele ganha a recompensa de igual às 2 montanhas do Uhud. Isso é isso para mostrar a importância, para dizer quão grande isso é considerado nos olhos de Deus Todo-Poderoso, né? Outro dito narrado pelo Hazrat Meatia, ela relata e esse ensinamento a gente já falou na aula passada também, que éramos proibidos de acompanhar funerais, mas a proibição não era rígida, que era indicado que não, as mulheres não acompanhem o enterro, né? Porque quem vai acompanhar não vai ser uma pessoa estranha, vai ser sempre um familiar, um próximo, né? Uma mãe ou um filho, a filha, né? Uma esposa, a irmã, né? Obviamente, a mulher tem mais sensibilidade, ela é mais emocional. Então pode acontecer que quando esteja enterrando, ela começa a sentir mal, começa a passar mal. Ou às vezes começa a chorar em voz alta e tudo isso, né? Não consiga controlar si mesmo. Então, por isso era recomendado, por isso era sugerido que elas não acompanhem. Obviamente, elas podem ficar lá no velório, né? Ou se for o esposo, podem dar banho também, né? E podem ficar lá toda hora, mas na hora do enterro é algo quando você separa de si mesmo, né? Quando você vai com o corpo e volta sem nada, né? Mesmo que a pessoa é falecida, às vezes, até a hora de enterro, a pessoa ainda fica um pouquinho calma, mas quando está enterrando, quando está colocando a terra acima da pessoa, às vezes a pessoa, eu falo isso com minha experiência. Muitas vezes eu vi nos lugares que as senhoras não conseguiram controlar e começaram a chorar em voz alta, começaram a fazer sabe, ficaram muito emocionadas com aquilo e passaram mal. Por isso, e obviamente foi falado, mas essa proibição não era rígida, não é? Não era algo haram e halal, não. Isso é haram, não é permitido e acabou, não. Obviamente é algo que não é uma recomendação, é uma sugestão que foi dado pelo Santo Profeta. E para finalizar a nossa aula de hoje, o último dito, narrado pelo Hazrat Anas, relata que Santo Profeta, que alguns companheiros do Santo Profeta passaram por um funeral e elogiaram a pessoa que havia morrido, ao qual o Santo Profeta diz, tornou-se obrigatório. Em seguida, passaram por um outro funeral e falaram mal da pessoa que havia morrido, né?
E o santo profeta diz, tornou obrigatório. Tornou-se obrigatório. Umar ibn Khattab perguntou ao santo profeta que o profeta, o que se tornou obrigatório? Ele respondeu, àquele que vocês elogiaram, o paraíso lhe foi concedido. E ao outro que vocês criticaram, o fogo lhe foi imposto. Vocês são as testemunhas de Allah na terra. Isso é algo muito importante, mas também é importante no sentido que seja bem interpretado. O fogo não vai ser dado, o paraíso não vai ser dado por causa de elogio, mas sim vai ser dado por causa das suas ações. É óbvio que uma pessoa que era uma pessoa de bondade, que era uma pessoa do bem, as pessoas não vão criticar, vão elogiar, porque ele fez bem algo, fez algo bem para si e para as pessoas. Ele não tinha maldade, ele tratava bem as pessoas. Ele tratava como Deus Todo-Poderoso mandou fazer. Então, as pessoas são testemunhas. Eles não estão falando ou elogiando ou criticando para mostrar para alguém ou para dar uma declaração. Eles estão falando algo, obviamente, depois de falecer, né? Depois de falecer, as pessoas tornam sensível perante a pessoa, né? Mesmo aquelas pessoas que ficam fazendo fofoca, depois de falecer uma pessoa, eles tornam mais sensíveis perante aquela pessoa, pelo menos, né? Então, se fala mal, porque realmente tinha alguma coisa de ruim, né? A gente está falando de geral, obviamente, podem haver exemplos, excepcionais, né? Então, não é por conta de elogio ou crítica que o paraíso ou o inferno foi declarado, mas sim por conta daquelas ações que ele foi fazendo nessa terra e que as pessoas ficaram vendo ao longo do tempo e testemunharam. Por isso é importante que a nossa relação seja boa com as pessoas, que nós sejamos perante as pessoas de algo, não porque quando eu morrer eu quero que você elogie, mas sim porque Deus mandou fazer daquela forma. Porque isso é algo que Deus declarou, que é um ensinamento de Deus Todo-Poderoso. Por isso, é importante que nós sempre sejamos conscientes que não é só curvar perante Deus, fazer a prostração que a gente vai ser declarado ou garantido o paraíso ou a gente vai ser perdoado. Mas sim, a nossa relação com pessoas também importa e importa muito e pode nos levar ou para paraíso ou para outro lado que nós não gostaríamos. Por isso, através desse exemplo, Santo Profeta mostrou. Nós vamos continuar com essa matéria, né? Como os falecidos são tratados, como aqui foi falado nas próximas aulas, até a gente vai falar, né, como é dado respeito para um corpo falecido, né? Como Santo Profeta, quando passava de um corpo, né? Quando passava de um funeral, ou quando um funeral passava perto dele, ele ficava em pé, de respeito, indiferente da sua religião, da sua raça, né? Por conta de ser humano. Então, isso tudo respeito é mostrado e é dado para uma pessoa falecida porque esse é algo que Santo Profeta disse, por exemplo, eu tenho dito em que uma vez era passado um funeral de um judeu e os muçulmanos falaram, mas ele é judeu, ele não é muçulmano. Santo Profeta disse que, mas ele pode não ser muçulmano, mas ele é ser humano. Eu estou fazendo este respeito, dando esse respeito por conta de ele ser um ser humano e não por ser um muçulmano ou um judeu. Então, esses são ensinamentos de Deus Todo-Poderoso, ensinamentos do Santo Profeta, que nós sempre devemos ter em conta, ter em mente, quando nós estamos fazendo as nossas relações, quando nós estamos tratando com outras pessoas e também quando às vezes a pessoa falece entre os nossos amigos ou familiares e nós muitas vezes não sabemos o que fazer, né? E aí nesses momentos a gente valoriza que realmente deveria ser importante a gente
ter aprendido alguns ensinamentos, algumas questões de jurisprudência islâmica, né? Para nós eh, passarmos facilmente dessas situações. Vamos continuar, como eu falei, na próxima aula. Por enquanto, ficamos até aqui. Muito obrigado. Assalamu alaikum, Imam. Walaikum salam, tudo bem, Ruby? E aí, vamos, na verdade, Alhamdulillah. estava esquecendo a foto. Vamos tirar uma foto, primeira foto do ano. Então, quem puder ligar a câmera. Salam alaikum. Walaikum salam, tudo bem? Me surgiu uma dúvida aqui agora, porque, por Sim. exemplo, quando alguém falece, né, era aconselhado manter, por exemplo, fotografias dessa pessoa, né, na parede, alguma coisa assim, ou recomendado realmente não expor, né? Então, em relação às fotos, primeiro tem que saber que as fotos não existiam no tempo do Santo Profeta, né? Então não existe qualquer ensinamento de Santo Profeta. Inclusive, os árabes adoravam. E por isso o Santo Profeta não gostava, porque isso era uma idolatria, né? Mas eram aquelas fotos que não era o reflexo próprio da pessoa, né? Agora, por exemplo, quando você vê na foto é a própria pessoa. Mas antigamente era desenhados e o desenho não era a própria pessoa, né? Desenho era desenho, caricatura, né? Por isso eu não gosto de fazer a minha caricatura também, justamente por essa razão. Há outros muçulmanos, inclusive dentro da comunidade também, que fazem e eu não vejo mal, mas eu pessoalmente não gosto isso. Mas a foto em si mesmo, como é reflexo da própria pessoa, pode fazer, né? Não tem problema de fazer a foto. Agora, foto da pessoa falecida, isso também é algo importante, que se for para só para memória, só para lembrança, você pode, né? Não tem problema nenhum. Como você deixa no seu celular, você pode deixar no parede também. Do seu tio, do seu avô falecido, até para os seus depois filhos, netos conhecerem também dos seus avós e tudo isso, né? Mas se você começar a dar um valor mais do que isso, começar a idolatria, que hoje em dia é muito raro isso já não é permitido, entendeu? Mas sim, você pode guardar as fotos dos seus parentes falecidos, familiares, isso não tem problema, ok? Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. Agora estou em São Paulo, fisicamente mais próximo aos que estão em São Paulo, né? Mas espiritualmente a gente está próximo através dessa tecnologia, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem também pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus, então. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paz esteja sobre vocês.